Então, depois a gente ter conhecido essas doenças que são causadas por parasitas, certo? A gente pode perceber em algumas delas algo bem comum, que elas são transmitidas, né, para os hospedeiros principais, que somos os seres humanos, através da água, certo? Uma água que não tem os cuidados necessários, certo? Que elas contêm os ovos desses parasitas, micro-organismos, tá? Que acarretam em outras doenças, tá? Então, é uma água que ela não tem, né, cuidado, uma água sem tratamento. E uma água saudável para a gente, que não causa risco à saúde, certo? Que é apropriado para o nosso consumo, é a água potável, certo? E o que é essa água potável, né? Essa água potável é uma água que ela é livre de substâncias tóxicas, ela é livre de micro-organismos, ela não possui larvas nem ovos de vermes, ok? E ela possui características como não ter cor, né? Não ter sabor, nem odor, certo? Cheiro. Então, caso você não tenha contato com uma água potável com essas características, você pode fazer um tratamento adequado, certo? Um tratamento caseiro. Então, como é que funciona esse tratamento caseiro? Certo? Através da filtragem, né? A gente tem aquele filtrozinho aqui, como na figura, aquele filtrozinho caseiro, certo? De barro, né? Onde dentro do interior do filtro vai ter uma vela, certo? Sendo essa vela composta por pequenos poros, né? Uma vela de porcelana, tá? Então, onde esses poros, eles vão acabar filtrando a água. Então, como é que vai acontecer essa filtração da água, ok? A gente vai adicionar a água aqui, certo? Dentro do filtro, né? O filtro é separado em duas partes, onde uma contém a vela, a primeira parte, e a outra, a vela onde goteja, né? Já a água filtrada, onde já sai na torneira, ok? Então, como é que funciona essa filtração? Aqui a gente tem a vela de porcelana, onde ela vai reter, certo? Resíduos, micro-organismos, larvas, tá? E esses ovos dessas verminosas, desses vermes, tá bom? Retém pequenas pedrinhas, areias, tá bom? E não são todos os micro-organismos, né? São alguns. Então aqui a água já está filtrada e pronta para beber? Ainda não. A gente vai para a segunda etapa. Então nessa segunda etapa a gente tem duas formas. Como vai funcionar? Através da solução de hipoclorito de sódio, que deve ser adicionada nessa água após ser filtrada. Essa solução ela é distribuída, tá, pelos agentes de saúde, ok? Como também entregue gratuitamente em postos e vendidos em farmácias. Mas se caso você não tiver, caso o agente de saúde não tiver entregue ou não tiver como ir na farmácia, você pode usar a segunda opção, né? Que é você ferver essa água por alguns minutos, tá? Então, após fazer a filtração, e ferve por alguns minutos. Depois você espera essa água esfriar e você prova. Aí você vai ter uma observação que essa água ela vai ter um gosto diferente, tá? Um gosto meio desagradável. Isso é devido aos gases que existem na água, certo? Então, esses gases, quando essa água vai ser fervida e acaba, né, evaporando junto com a água. Então, você pega uma colher e dá uma mexidinha lá na água fria, certo? Em temperatura ambiente, né? E depois, quando você for provar essa água de novo, ela já vai ter contato com alguns gases, na hora que você estiver mexendo, contato com o ar, que compõe vários gases, e você vai ver que esse gosto desagradável, ele vai sumir, certo? Então, a gente vai entender agora um pouco, depois que a gente aprendeu como, né, deixar a água potável, certo? Né, conhecer o que é uma água potável, né, suas características, a gente vai ver como é que funciona a distribuição de água encanada, tá, nas cidades, né, distribuição de carro-pipa, como essa água ela é tratada, né, e distribuída, ok? Então, essa água ela é proveniente de rios, de represas, certo?
e ela é passada por todo um processo de tratamento, né? Então, a gente tem aqui o chamado adutora. Essa adutora ela é responsável por levar toda a água do represa, do rio, para a estação de tratamento, onde essa estação de tratamento ela vai ser responsável por filtrar a água, né, e deixar ela toda clorada, né, onde lá vai eliminar todos os micro-organismos, ovos, larvas, tá, daqueles vermes, e deixar a água, né, ideal para o nosso consumo, ok? Então, depois que é feito todo esse tratamento, a água elas vão para um reservatório elevado, uma grande caixa d'água, onde de lá vai ser distribuído para toda a população, para as casas, escolas. A mesma coisa funciona com o carro-pipa, né? Ela vai para essa caixa elevada, essa caixa grande, tá? Onde vai ser armazenada água já pronta para o consumo e vai ser abastecido o carro-pipa e assim distribuído também nas casas, ok? Então, essa parte a gente viu, né, conheceu um pouco de como é distribuída essa água, de como é tratada, certo? E o que a gente pode fazer com a água que a gente usa no dia a dia, né? No caso, a nossa água de pias, água depois do banho, certo? Água depois que lava o carro, né? Água depois que lava as roupas, né? Então, essas águas, né, que não servem, entre aspas, para o nosso consumo, ok? Elas são chamadas de águas servidas, ou residuais, despejos, resíduos líquidos, certo? Então, essa água, ela, né, misturada com comida, com fezes, sabões, ok? Detergentes, desinfetantes, né? E elas fazem parte da tubulação de esgoto, ok? Então, na maioria das vezes, essas tubulações de esgotos que levam às águas servidas, elas vão para uma estação de tratamento. Era para ser assim, certo? Mas na grande maioria não é isso que acontece. Ela acaba sendo jogada nos rios e nos mares, certo? Aí, né, que ocasiona a contaminação, né, das doenças que a gente acabou de ver, acabou de comentar, né, dentre os seres humanos. Vão para a praia, que bebe água do rio e não tem o cuidado, o tratamento adequado, certo? Acaba introduzindo esses ovos, desses vermes e se contaminando com essas doenças. Então, nessas águas servidas, há diversos tipos de micro-organismos, dentre os quais existem os coliformes fecais, certo? Esses micro-organismos, eles normalmente são encontrados no nosso intestino, que sai junto com as fezes. Então, um humano adulto, ele, né, expele por dia basicamente 50 a 400 bilhões de coliformes fecais. Esses coliformes fecais, né, eles normalmente não causam nenhum tipo de doença, certo? Só que, dentre esses coliformes fecais, existem outros diversos de micro-organismos, inclusive os micro-organismos patogênicos, certo? Que esses micro-organismos patogênicos, eles são fontes de doenças que são causados por micróbios, certo? Onde, né, tem como principal características, né, os fedores, tá? Um certo mau cheiro que existe nessas águas, em rios, em lagos. Então, é ocasionado por micro-organismos patogênicos, que é causador de vários. Então, a gente não deve beber essa água que contém esse mau cheiro, nem nadar ou ter um tipo de contato com essa água de rio ou de lago, certo? Porque você pode acarretar em ser contaminado por alguma doença. Então, às vezes, há uma quantidade de micro-organismos na qual é pequena, né, e não vai causar um mau cheiro na água. Então, se tiver uma pessoa, né, que é desavisada e não souber das coisas que a gente acabou de falar, ela vai beber essa água e vai ficar doente, tá? Então, ela deve, né, ingerir uma água que ela foi tratada, uma água potável. Lembrando que é o que? Livre, certo? De todas as substâncias tóxicas, de micro-organismos, de
ovos, né, e de larvas desses vermes, ok? Então, embora esses micro-organismos causem doenças, de um modo geral, eles são importantíssimos, pois muitos deles atuam como decompositores. Então, se não houvesse micro-organismos nas águas, os restos de comida, as fezes, restos, né, de animais mortos que ficam no solo, não seriam decompostos e eles permaneceriam na natureza para sempre, ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido um pouco sobre saneamento básico, né, de como funcionam todas essas doenças. Espero ter ajudado vocês, ok? E é isso. Até a próxima aula. Muito obrigado e fiquem em casa.